Um corredor ferroviário de 10 bilhões de reais começa a surgir no coração do Brasil. Enquanto o agro brasileiro bate recordes de produção, a logística ainda depende de rodovias longas e caras. Agora, novos trilhos começam a ligar produção e exportação. E o mapa revela um detalhe que quase ninguém percebeu. O movimento envolve projetos ferroviários estratégicos, investimentos bilionários e mudanças reais na infraestrutura logística que conecta o Centro-Oeste aos corredores nacionais de exportação. Se os trilhos que ligam o agro ao mercado global passam exatamente por Goiás, o que isso pode significar para o futuro econômico do Brasil? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Durante décadas, o agronegócio brasileiro avançou para o interior do país com uma velocidade impressionante. Regiões que antes eram vistas apenas como fronteiras agrícolas se transformaram em verdadeiras potências de produção. O Centro-Oeste se tornou um dos motores da economia brasileira. Estados como Mato Grosso passaram a liderar a produção de soja e milho, abastecendo mercados na Ásia, na Europa e em diversas outras partes do mundo. Mas existe um detalhe que sempre acompanhou esse crescimento. Um detalhe que raramente aparece nas imagens das lavouras ou nos números recordes das exportações. A logística. Grande parte da produção agrícola brasileira ainda depende de longas viagens por rodovias. Caminhões carregados cruzam milhares de quilômetros até alcançar portos no norte e no sudeste do país. É uma operação gigantesca que funciona, mas que também revela limites claros. Estradas pressionadas durante a safra, fretes elevados e gargalos logísticos que muitas vezes reduzem a competitividade do produto brasileiro no mercado internacional. Especialistas em infraestrutura costumam destacar que, em alguns casos, o custo logístico pode representar mais de 20% do valor final de exportação de determinados grãos. Em outras palavras, transportar a produção pode se tornar quase tão desafiador quanto produzi-la. Foi nesse cenário que uma nova estratégia começou a ganhar força no Brasil: ampliar a malha ferroviária para conectar diretamente o coração da produção agrícola aos corredores nacionais de exportação. E é aqui que a história começa a mudar de direção. No Centro-Oeste, um projeto ferroviário bilionário começa a ganhar forma. Um projeto que envolve mais de 10 bilhões de reais em investimentos e que tem potencial para alterar a forma como parte do agronegócio brasileiro se movimenta pelo território. Essa obra recebe um nome que, para muitos brasileiros, ainda soa distante: Ferrovia de Integração Centro-Oeste, conhecida como FICO. A proposta é construir um corredor ferroviário ligando a cidade de Água Boa, no Mato Grosso, até o município de Mara Rosa, no norte de Goiás. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma ferrovia regional, mais uma obra entre tantas outras discutidas no país. Mas basta observar um detalhe para perceber que existe algo maior acontecendo. Em Mara Rosa, a FICO se conecta com outra ferrovia estratégica do Brasil, a Ferrovia Norte-Sul. A Norte-Sul atravessa o território brasileiro e funciona como uma espécie de espinha dorsal do transporte ferroviário nacional. Ela liga regiões produtoras a corredores logísticos que seguem em direção a portos e centros industriais. Quando esses dois sistemas se encontram, surge algo maior do que uma simples ferrovia. Surge um corredor logístico integrado,
Um caminho capaz de transportar volumes gigantescos de grãos com mais eficiência, menor custo e maior previsibilidade. E é exatamente nesse ponto que o mapa revela um detalhe curioso. O estado que mais produz soja no Brasil é Mato Grosso. Esse protagonismo produtivo é amplamente reconhecido e consolidado ao longo de décadas de expansão agrícola. Mas quando a nova ferrovia conecta o sistema logístico nacional, o ponto estratégico dessa ligação acontece em outro estado, Goiás. Esse detalhe aparentemente simples muda a forma de olhar para toda a história. Porque, ao longo da história econômica, regiões que concentram rotas de transporte costumam ganhar importância estratégica. Portos moldaram cidades inteiras. Rodovias criaram corredores industriais. E ferrovias, em diversos países, ajudaram a transformar regiões inteiras em centros logísticos. Infraestrutura não apenas conecta lugares, ela reorganiza fluxos, ela define caminhos. Ela cria oportunidades. Quando grandes rotas começam a se cruzar em um mesmo território, normalmente surgem novos centros de distribuição, novos terminais de carga, novos investimentos industriais e novas cadeias produtivas. Esse processo não acontece de um dia para o outro. Ele se constrói ao longo do tempo, mas o padrão se repete em diferentes partes do mundo sempre que corredores logísticos estratégicos começam a se formar. É por isso que o avanço da Ferrovia de Integração Centro-Oeste vem sendo acompanhado com atenção por analistas de infraestrutura e especialistas em logística, porque essa ferrovia não existe isoladamente. Ela faz parte de um sistema maior. Um sistema que busca reduzir a dependência do transporte rodoviário e ampliar as opções logísticas para o agronegócio brasileiro. Quando a produção agrícola pode escolher entre rodovia e ferrovia, o transporte tende a se tornar mais eficiente. Custos logísticos podem cair. O fluxo de mercadorias ganha mais previsibilidade e o país passa a competir com mais força no mercado internacional. Nesse cenário, a posição geográfica de Goiás passa a ganhar um novo significado. Localizado no coração do Brasil, o estado já ocupa uma posição estratégica entre diferentes regiões produtoras e corredores de transporte. Com a conexão entre FICO e Norte-Sul, essa posição pode se tornar ainda mais relevante dentro da rede logística, que conecta o Centro-Oeste aos portos e aos mercados globais. Isso não significa que Goiás passará a dominar a produção agrícola nacional. O protagonismo produtivo de estados, como Mato Grosso, continuará sendo essencial para o agronegócio brasileiro. Mas existe uma outra dimensão nessa história: a dimensão da logística. Participar diretamente do fluxo logístico significa participar da engrenagem que move a produção, conecta regiões e viabiliza exportações. E quando essa engrenagem começa a girar em torno de um território específico, novas oportunidades costumam surgir ao redor dela. Centros de armazenagem, terminais intermodais, empresas de transporte, serviços logísticos, investimentos industriais ligados à cadeia do agronegócio. É assim que muitos polos logísticos surgem ao redor do mundo. Primeiro vem a infraestrutura, depois vêm os fluxos econômicos. E pouco a pouco surgem novos centros de atividade econômica. É por isso que a construção de trilhos raramente é apenas uma obra de transporte. Ela pode representar o início de uma transformação silenciosa na forma como regiões se conectam dentro da economia de um país. No caso da Ferrovia de Integração Centro-Oeste, essa transformação ainda está em construção. Trilho por trilho, trecho por trecho, o projeto começa a ganhar forma no coração do Brasil. Mas o desenho que começa a aparecer no mapa já levanta uma pergunta inevitável. Se a produção agrícola continua crescendo no Centro-Oeste, e se novos corredores ferroviários passam exatamente por Goiás,
Será que estamos diante apenas de mais um investimento em infraestrutura? Ou será que estamos assistindo ao início de uma mudança silenciosa no eixo logístico do agronegócio brasileiro? Essa resposta talvez ainda esteja sendo escrita, mas uma coisa já é certa. Quando mais de 10 bilhões de reais começam a ser investidos em trilhos que conectam produção e exportação, dificilmente se trata apenas de uma obra isolada. Às vezes, grandes transformações econômicas começam assim, sem alarde, sem grandes manchetes, apenas com trilhos sendo colocados no lugar certo. E quando esses trilhos finalmente conectam regiões inteiras, o impacto pode ser muito maior do que parecia no início. Agora fica a pergunta: será que Goiás está apenas no caminho dessas novas rotas logísticas? Ou está se tornando um dos pontos centrais do sistema que move o agronegócio brasileiro? Escreva sua opinião nos comentários, porque entender essas mudanças ajuda a enxergar com mais clareza para onde a economia do Brasil pode estar caminhando nos próximos anos.